Boa tarde ou bom dia para vocês. Queria começar já pedindo, né, a vocês que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, tá certo? E vamos iniciar falando da filosofia contemporânea, tá bom? Capítulo 11, quem quiser acompanhar no livro, eu agradeço, tá certo? A partir da página 141, certo? De antemão, nós vamos falar da ruptura do pensamento moderno com o contemporâneo, né? Nós temos também pensamento filosófico de dois grandes pensadores da época, né? Duas matrizes principais durante o século XIX, que falou do positivismo de Augusto Comte, que foi o seu marco, né, para o surgimento da sociologia, que modifica a questão da relação da humanidade com a ciência e com a ciência histórica. Temos também outro grande pensador, que é para iniciar esse assunto, vamos falar um pouquinho, né, dele, que é o materialismo dialético histórico de Karl Marx, e que vai fundar um novo método para se entender melhor a humanidade, né? No caso, sociológico, histórico, filosoficamente, a constituições das relações humanas. Esses dois pensadores, né, se deu no século XIX, referente a dois grandes pensamentos ou correntes filosóficas, né, que é o positivismo e o materialismo. A crise da razão. Entrando já no contexto do livro, né, de vocês, a reação ao racionalismo iluminista, isto é, a crença de que a razão seria capaz de alcançar a verdade e de que a ciência, por meio da tecnologia, nos tornaria mestres e senhores da natureza. Certo? Nós temos aí uma linha de pensamento com relação à razão, e essa razão ela é diretamente relacionada ao racionalismo iluminista, certo? Que tem a ver o quê? Mestres e senhores da natureza. Logo, nós teremos três destaques de linha de pensamento aqui, referente a três pensadores, né, da época, três filósofos. Arthur Schopenhauer, que dizia o seguinte: crítico severo do racionalismo hegeliano. Hegeliano quer dizer que vem de Hegel. Diz que a realidade é capaz de ser expressa em categorias reais, né? Essa linha aí de pensamento. O mundo como vontade e representação. Seria preciso buscar, além dos princípios da razão, outro caminho, que seria o quê? O do sentimento, né? Também podemos destacar, acrescentar, porém, que conhecer os fenômenos por meio da razão não nos faz encontrar seu sentido, tampouco o do próprio sujeito que conhece. Em outras palavras, o corpo humano é um instrumento de conhecimento e nos permite investigar as causas de nossas ações. Isso é referente ao pensamento de Arthur Schopenhauer. Uma filosofia do pessimismo. No entanto, para o filósofo, ainda que do ponto de vista particular haja o conflito no conjunto da realidade, existe um equilíbrio das espécies. No que diz respeito ao indivíduo, este pode desfrutar de momentos de extremo prazer, proporcionados pela arte.
Com a sabedoria de vida que o filósofo descobre a possibilidade de nos tornarmos menos infelizes. Outro filósofo que nós vamos falar, né, referente à filosofia contemporânea, Qinquan, razão e fé. Na verdade, considera que a existência subjetiva é irredutível ao pensamento racional e por isso mesmo possui valor filosófico e fundamental. Do ponto de vista dele, razão e fé estava de acordo com a existência subjetiva, com relação ao pensamento racional, certo? E para ele também, ele falava, das várias possibilidades do ser humano. Podem acontecer várias possibilidades para desviar seu caminho. Ele era cristão, muito religioso, mas criticou a noção de destino ou predestinação. A fé religiosa, a existência é permeada por contradições que a fé é incapaz de solucionar. Outro pensador da época que se destacou, durante a filosofia contemporânea, Friedrich Smith, o critério da vida. Para ele, o conhecimento não é explicação da realidade, pois não passa de interpretação, de atribuição de sentido. Nada sabemos da natureza ou da essência da honestidade, mas conhecemos numerosas ações individualizadas, portanto, desiguais. Ao reunir todas elas sob o conceito de honestidade, estamos diante de uma abstração. Diz o seguinte: ele fazia uma crítica muito grande, de vontade e poder. Crítica e vontade e poder. Para ele, do ponto de vista da linha de seu pensamento, libertação do homem. O homem tinha que ter essa libertação com relação a seus valores morais. O homem era escravo dos próprios valores, A vontade de poder ou de potência. O homem não deve se prender a convicções sociais. Essa é a linha de pensamento de Smith. Quem tira tua vontade de fazer algo te deixa fraco perante a vida e o mundo e te deixa ser cada vez mais um ser. Um ser que se deixa ser dominado. Quer dizer, que diante de várias situações, de argumentos, de questionamentos, nós devemos ter a nossa própria opinião, independente de A, B ou C. O seu pensar é importantíssimo para o seu crescimento pessoal, profissional, intelectual. Contexto histórico do século XX. Vivemos a era da globalização, como se o mundo fosse uma grande aldeia. No turbulento século XX, vivemos 2 guerras mundiais e inúmeros conflitos. Crise na subjetividade. Uma crise da ideia de subjetividade. Desde Descartes, foi a descoberta de que o sujeito era capaz de conhecer e de chegar à verdade, tornando-se o autor de seus atos pela vontade livre. A questão da morte do subjetivo, que significa desconstrução do conceito de subjetividade como fora, constituído da idade moderna. Intencionalidade. Nós podemos destacar 2 grandes pensadores, que foi Descartes e Locke. Da linha de pensamento de Descartes, nós podemos falar o seguinte: não há pura consciência separada do mundo, porque toda consciência é consciência de alguma coisa, E Locke dizia o seguinte:
afirma que não há objeto em si, já que o objeto é sempre para um sujeito que lhe dá significado. Dessa maneira, pretende resolver a contradição entre corpo-mente e sujeito-objeto. Gente, muito obrigada e até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês. Estou com saudades.